recebe em sua casa, que nos permite levar o Evangelho na sala da tua casa, no seio da tua família, que você seja ricamente abençoado pela palavra, pela oração, pelos hinos que serão aqui executados em honra e homenagem a Deus, culto de adoração a Deus. Igreja Batista Bíblica Jauense breve virá. Boletim 386, o ano é o 6, e hoje nós estamos no dia 11 de julho de 2021, no domingo do Senhor. Que bom que nós podemos estar juntos hoje. Obrigada por vocês receberem na casa de vocês agora essas imagens, essas canções, esses hinos que nós vamos cantar, adorando o nosso Deus, adorando o nosso Pai maravilhoso e agradecendo a semana que nós passamos também. Isso, e que Deus te ilumine a mente e abra o teu coração para entender aquilo que o Espírito Santo quer te falar. O culto é em adoração a Deus e nós o fazemos na nossa humildade e com a nossa natureza pecadora. Mas nós pedimos que o Espírito Santo que fale por nós e fale aos corações de quem nos ouve, nos assiste. Como Deus diz a melodia, falar com Deus é um privilégio. Amém. Né? Amém. Vamos agora estar com o nosso grande Pai maravilhoso. Amém. Então, para começarmos, nós vamos fazer o pedido para o casal, o irmão Márcio e a professora Silvânia, que vem aqui ao púlpito. Nós vamos falar hoje sobre Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 é onde está baseada a nossa liturgia de hoje. E o Márcio vai então fazer a leitura para nós. E você que tem a Bíblia na sua casa, abra, permaneça com ela ao seu lado, manipule esse livro sagrado. É o único livro que transforma vidas. Bom, meus irmãos, graça e paz. Graça e paz. A leitura é Romanos 10, 1 a 3. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Até aqui. Essa é uma palavra que foi escrita há quase 2000 anos atrás, no ano 57, depois de Cristo ter nascido. E nós vemos aqui que ela fala para nós também hoje, porque algumas pessoas têm zelo pelas coisas de Deus. Tem muita gente que faz tudo direitinho dentro da igreja, fora da igreja, porém com o entendimento de que elas vão merecer o céu. E isso, infelizmente, não é uma verdade. Nós temos que entender o que Deus fala para nós através da Bíblia. E o caminho não é o mérito próprio. O caminho não é você ser bom. O caminho não é esse. Porque todos nós somos pecadores. Não há mérito em nenhum de nós. Não há justiça em nenhum de nós. E nós não temos mais a glória de Deus em nós. Ela foi quebrada pelo pecado. Que eu tenho e que você tem. Então, preste bem atenção ao que vai ser dito hoje no culto. Em nome de Jesus, que você seja grandemente abençoado. Eu quero pedir agora à irmã Silvânia que faça oração para darmos início ao nosso culto. Boa noite,
Boa noite, irmão. Bom, vamos à oração. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o seu nome. Eu te louvo e te agradeço, Jesus, por mais uma oportunidade de estar aqui na sua casa. Casa de oração, casa de bênçãos, casa de misericórdia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque essa palavra não vem de encontro, acho que é todos os nossos anseios, né? Que é receber o perdão de Deus. Então, eu clamo, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nós. Somos falhos, somos pecadores e carecemos da sua misericórdia, Jesus, do seu perdão. E que o culto de hoje seja abençoado, que possamos receber e colocar dentro dos nossos corações essa palavra, que vai vir de Deus através do nosso pastor. Que ele seja grandemente abençoado hoje e sempre. Ele é missionário eterno, e todos nós que estamos aqui possamos receber de coração aberto. Senhor Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço, no santo nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmã. Obrigado, irmão. E agora eu quero chamar aqui a irmã Margarete, que faça a leitura do capítulo 32 do livro do Êxodo. Se você abriu a tua Bíblia em Romanos, agora vá ao começo da Bíblia, o segundo livro, Gênesis, e depois Êxodo, capítulo 32. A irmã vai fazer a leitura do versículo 30 ao 35. Ouçam a leitura. Boa noite, irmãos, graça e paz. Graça e paz. Moisés intercede pelo povo. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde te disse. E eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro de Arão, que Arão fabricava. Amém. Amém. Então, esse é um episódio muito triste, um episódio de grande aflição, porque Moisés, que tinha sido o líder que tirou o povo da escravidão do Egito, ele estava diante de Deus, diante daquele poder infinito, irado e prestes a destruir aquela gente. E então ele diz assim: Senhor, por causa dos egípcios, eles vão dizer o quê? O Senhor tirou o povo de lá, tirou da escravidão com mão forte, impetrou 10 pragas diante de Faraó, destruiu o exército de Faraó, abriu o mar para que eles passassem a pé enxuto, vai à nossa frente com uma nuvem de sombra de dia para nos proteger do sol, vai à noite para nos iluminar e aquecer com uma nuvem de fogo. E agora o Senhor resolve destruí-los por causa de um bezerro. Então risca do livro o meu nome. Eu quero perder a minha salvação por causa desse povo. E Deus disse: somente aquele que pecar contra mim será morto. Então, o pecado é individual e a salvação é individual. Não pense que uma igreja inteira será salva porque eles são uma comunidade de bonzinhos. A salvação é individual, o pecado é individual. Cada um paga pelo que faz, pela escolha que faz. Nós vamos agora
louvar a Deus com o hino 28. A Deus demos glória. Abra sua Bíblia no livro, a carta de Paulo aos Romanos, novamente, capítulo 6, versículo 23, último versículo desse capítulo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Eu quero convidar agora a você que nos assiste, que nos acompanha, que está aí em sua casa, mas que na presença do Espírito Santo, você também está, como nós, sendo, às vezes, pecador. E a igreja, nesse momento, é acostumada a arrepender-se do seu pecado, a confessar seu pecado a Deus, porque no fim é você e Deus. E nesse versículo nós vamos entender que existe aqui uma maldição, mas que ao mesmo tempo existe uma grande bênção, uma bênção maravilhosa. Então, Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Acho que cada ser humano já falou isso em sua vida. Às vezes, muita gente fala que isso é um provérbio popular, mas isso está escrito na Bíblia. Isso foi escrito pelo maior escritor do Novo Testamento, Paulo. Porque o salário do pecado é a morte. Cada um de nós pecou
e tem como paga a morte. Mas Deus oferece para nós isso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Mas o dom gratuito, lembre-se, não porque você merece, mas porque Deus quis exercer misericórdia com você e comigo, pecador. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas em quem? Em mais ninguém senão em Cristo Jesus nosso Senhor. Ninguém mais em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora eu convido a todos que estão aqui presentes e a você que está na sua casa, que pode, se ajoelhe, pense que você está diante de Deus, porque às vezes a gente acha que Deus não está, mas Ele é onipresente, Ele sabe exatamente o que nós estamos pensando. Confesse o seu pecado a Deus. Sim.
Flávio, irmão Vinícius, que vem aqui ao púlpito. Você abra a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Nossa irmã vai fazer a leitura. Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Preste bem atenção a essa leitura. A irmã deve se lembrar dessa leitura. O aniversário de 15 anos. Lembra-se? Faz pouco tempo que ela fez 15 anos e essa foi a leitura do aniversário dela. Tinha tempo. Vou fazer 23, né? Não. Boa noite. Fazendo presente aos irmãos aqui presentes, também os que nos assistem. Filipenses 4, de 8 a 9, diz o seguinte: o em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. 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 E ela ouviu isso e até hoje ela faz certinho, tudo isso aí. Ana Flávia, parabéns, viu, irmã? Esse mês aqui é aniversário dela também, né? Nós vamos comemorar. Obrigado, viu, irmão Vinícius? Então, agora, quero convidar você, a missionária Thelma Lúcia, minha esposa, para que venha aqui à frente, no púlpito, irmã Aparecida, diaconisa da igreja. E enquanto elas vão fazendo, o irmão Márcio vai passar recolhendo aqueles que escreveram os bilhetinhos com seus pedidos de oração. Então vamos lá. Nós temos então nossos pedidos de oração dessa semana. Primeiro, agradecimento à semana que nós tivemos e à saúde de todos aqui da igreja, com a graça de Deus. Agradecendo também a semana que nós tivemos, que a Margarete teve, que foi uma semana mais tranquila e que Deus colocou a mão e que com a graça de Deus nós tivemos uma semana já bem abençoada. Lembrando que terça-feira é aniversário do Alexandre, do filho da Margarete. Vamos orar por ele. E lembrando também que tem um paciente que está com uma complicação pós-cirúrgica de catarata, então vamos orar, vamos colocar esse paciente nas nossas orações. E a Rosimeire Oliveira, que pediu pela saúde dela, está assistindo agora e pediu pela sua saúde. Louvado seja o nome do Senhor sempre, ó Deus. Obrigada porque aqui estamos na tua casa e nós te pedimos, ó Deus, a tua proteção, clamando pelas tuas misericórdias. Pai, e nesses pedidos de intercessões, Senhor, primeiro queremos agradecer pelas nossas vidas, porque se estamos de pé, porque o Senhor nos coloca de pé a cada amanhecer. Obrigada pelo o nosso respirar e poder ficar de pé todos os dias, Pai. Isso é um privilégio, Pai, nós te agradecemos. E obrigada, Senhor, porque o Senhor nos permite que nós continuamos nessa obra, que sejamos transmitir, Pai, a tua palavra, testemunhar do teu poder, da tua misericórdia, do teu perdão, porque o Senhor nos ama, ó Deus. Tão bom, Senhor, às vezes pensamos que o Senhor não ouve nossas orações, mas logo vem as respostas. E isso nos faz cada vez mais firme e mais com vontade, Senhor, de te servir a cada dia, Pai. E aqui estamos, Senhor, com os pedidos de intercessões, intercedendo, ó Deus, pelas famílias, ó Deus, pela Rosimeire que pede pela a saúde dela,
pelos aniversariantes que têm o privilégio, Pai, de completar mais um ano de vida. Nós te pedimos, ó Deus, pela saúde dos médicos, pela saúde dos pacientes, ó Deus, porque é a mão do Senhor que dá a sabedoria e todo o entendimento, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, por todos os pedidos de orações, de intercessões, que às vezes a gente não fala, mas o Senhor sabe que está no coração de cada um, e que o Senhor é providência de todos esses pedidos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos ama e nos ama, deu a sua vida por nós, ó Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Oramos também pela cirurgia da mãe do Márcio. Sim, Pai. Cremos que o Senhor já está na frente. É terça-feira, às Sim, 13 Pai. horas. Que o Senhor esteja na frente, já preparando cada médico. E não seja apenas a mão do médico, mas sim a tua mão, Senhor, que vai retirar toda a enfermidade da cura, Senhor. Nós cremos, nós te pedimos, já te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém. Ok. Deus abençoe, irmão. Obrigado. Então, com as orações, as intercessões que estão colocadas nesta pequena urna, os bilhetinhos que nós fazemos como criança, escrevendo para Deus. Agora eu quero convidar você que nos acompanha a abrir a sua Bíblia e novamente na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, os versículos são de 1 a 5. De toda a Bíblia, os maiores teólogos consideram o capítulo 9 de Romanos o mais complexo, o mais difícil de entendimento, o mais profundo, mas é nele que nós vamos caminhar um pouco. Capítulo 9, carta de Paulo aos Romanos, versículos de 1 a 5. Os irmãos que puderem, fiquem em pé, por gentileza. Você na sua casa, procure, se puder, ficar em pé, porque a leitura da palavra é a leitura da voz de Deus. É Deus falando com o seu povo. É aquele que nos criou falando conosco. E nessa hora, nós não podemos ficar de qualquer modo. Respeito, temor, tremor diante do que Deus vai nos falar. Diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Que todos possam se assentar e que possam também ser abençoados, alcançados pela ação do Espírito Santo. Que Deus possa colocar em nossas mentes a profundidade daquilo que Ele quis dizer, quando então inspirou o apóstolo Paulo a escrever esse texto. Nós vamos orar então pedindo: Santo Deus, estamos, Senhor, humildemente na Tua casa,
Sabemos, ó Pai, que pelo Teu Santo Espírito nós estamos diante do Senhor. E sabemos, ó Pai, que este livro é a Tua voz, a voz de Deus, do nosso Criador, falando conosco. Somos criaturas insignificantes. O Salmo 8 diz que é o homem, para que Deus se lembre dele, nós não somos nada. Tudo que temos vem do Senhor. A nossa vida vem do Senhor. A nossa saúde vem do Senhor. A nossa inteligência vem do Senhor. As nossas decisões são influenciadas pelo Senhor. O Senhor nos incomoda quando erramos e nós, rebeldes, resistentes, vamos tropeçando a vida toda. O pecado irá com a nossa carne para o nosso túmulo, mas graças a Deus que nós podemos ser alcançados pela Tua misericórdia. E é nela que nós confiamos e que pregamos. Que morra aqui, neste lugar, o homem, e que seja então instrumento usado pelo Teu Santo Espírito para falar a cada um que nos ouve, a cada um que está aqui presente, ou aqueles que nos acompanham. Em nome de Cristo. Amém. Essa palavra, ela vem de encontro à nossa vida. Ela fala daquilo que existia no tempo de Paulo, quando ele escreveu essa carta, e existe hoje. E é nisso que nós vamos meditar. Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 57. Ela foi escrita durante o reinado de Nero, o imperador, bastante rude, severo, perseguidor. E essa carta foi escrita na cidade de Corinto, mais especificamente num porto chamado de Cencreia, uma vila de pescadores, onde Paulo ficou por algum tempo. E Paulo diz no início dessa carta que ele tinha muita vontade de conhecer os cristãos de Roma, a igreja estabelecida em Roma. Era talvez a única ou uma das únicas igrejas que ele não tinha fundado. E lá ele conhecia algumas pessoas que talvez por viagens tenham tido contato com Paulo. Mas é interessante que essa igreja provavelmente teve origem no dia do Pentecostes, quando Pedro faz aqueles sermões que converteram 3.000 pessoas, mais outro sermão que se acrescentaram quase 5.000 aos cristãos. E Paulo, então, ele vê essa igreja com olhos de um pai, de um irmão, e ele sabe que nessa igreja existem muito mais gentios do que judeus. Qual é essa preocupação de Paulo nesse capítulo? É justamente acalmar aquele conflito que existe entre o judeu, que foi criado numa determinada rigidez teológica, e os gentios que foram criados na idolatria, no culto pagão, culto a deuses, estátuas e templos e orgias, sacrifícios de animais, derramados frascos de vinho sobre a estátua do deus Saturno, Mercúrio, Vênus, Esculápio, Atenas, Apolo. E assim, Paulo então tenta estabelecer as doutrinas mais profundas em toda a Bíblia. Diz
teólogos dizem que o capítulo 8 de Romanos é como se fosse o pico do Everest, e Romanos seria a montanha, a cadeia de montanhas do Himalaia. Então é talvez a mais difícil de todas as literaturas bíblicas, mas são estudos que levam o crente à santificação, à santidade diante daquilo que ela nos ensina. Então, essa carta foi levada até Roma e foi lida, e as cópias dessas cartas também foram levadas a outras igrejas. E essa carta milagrosamente chega em nossas mãos hoje. E Paulo então termina o capítulo 8 com aquela maior alegria, exaltando a salvação e a segurança da salvação. As pessoas estavam com receio de perderem a salvação, e muitas igrejas ensinam que a salvação pode ser perdida. Eu sempre conto aqui a história do nosso amigo assembleiano, com todo respeito, eu tenho muitos amigos assembleianos, e ele dizia o seguinte, que ele então estava no Espírito, vivendo bem, mas quando ele resolvia ir para o inferninho, o Espírito Santo pulava fora dele e não entrava com ele no inferninho. Então ele perdia a salvação a hora que ele entrava, e quando ele saía, ele precisava pedir perdão, e então o Espírito Santo voltava a pular dentro dele. Isso não é verdade. O capítulo 8 mostra claramente isso. E Paulo termina dessa forma: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele termina o capítulo 8 dessa forma: você não precisa se preocupar, você não perde a salvação, Deus garante a salvação. O Espírito Santo está habitando em você. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está no céu, à direita de Deus, intercedendo por nós, dia e noite. E Deus, que planejou tudo isso, aceita a oração do Filho em nosso favor, o sacrifício do Filho em nosso favor. As três pessoas da Trindade, as três pessoas, um só Deus, três pessoas, trabalham para que eu e você sejamos salvos. Não tem como, nada pode tirar a nossa salvação. Então, nessa alegria enorme, Paulo começa o capítulo 9, o versículo seguinte, primeiro versículo do capítulo 9, numa profunda tristeza. É como se ele estivesse no pico do Everest e de repente ele desce no mais profundo vale escuro, o vale da sombra da morte, e ele olha para a vida dele, salva, para a vida dos que estão nas igrejas que ele fundou, que ele plantou como missionário, e ele olha para o povo dele, o povo judeu,
a maioria do povo ao qual ele pertence na carne, como ele diz, no sangue hebreu, no sangue israelita, no sangue de judeus. Ele olha com tristeza, porque ele faz a comparação. Ele era judeu, como ele diz na carta aos Coríntios, hebreu de hebreus, educado aos pés do fariseu Rabino Gamaliel, circuncidado ao 8º dia. Ele tinha perseguido a igreja até recentemente, matando cristãos. Estevão foi apedrejado na frente de Paulo, com o consentimento de Paulo. O primeiro mártir cristão teve as suas roupas, sua manta, sua capa retirada e jogada aos pés de Paulo, que consentiu no apedrejamento de Estevão. Paulo era perseguidor da Igreja de Cristo. E então ele olha e vê o que Cristo fez por ele na estrada de Damasco, o que Cristo tinha produzido na vida dele, a graça misericordiosa, salvadora, havia alcançado Paulo. E muitos teólogos dizem que talvez esse seja de fato o espinho na carne de Paulo, por causa do sofrimento que ele declara no início do capítulo 9. É bem possível que seja olhar para seu povo e ver que o seu povo, que era para quem o Messias, de quem o Messias viria, não conseguiu ver o Messias enquanto aqui na terra em carne. E a tristeza, a aflição, a angústia de Paulo é terrível. Os termos gregos que nós temos nesse texto são parecidos com aquele momento em que Jesus sai do templo, sobe para o Monte das Oliveiras, senta-se de frente para Jerusalém, e com os discípulos ao seu lado ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha faz com os pintinhos, embaixo das minhas asas. Quantas vezes, e ele chora aquela dor profunda de ver a incredulidade daquele povo. O povo para quem Deus se revelou, o povo judeu para quem Deus deu a Escritura. Em todo o planeta, para os irmãos terem uma ideia, não há povo que tenha uma história tão completa como a dos judeus. Eles têm a história passada, a história presente, e eles têm a história futura. Neste livro, os judeus são o único povo que você consegue ver as origens dele em Abraão, em Isaac, o filho da promessa, em Jacó e seus 12 filhos. É no povo judeu. É dele que vem o Messias. E Paulo então olha, e com essa frase inicial, ele enfatiza: digo a verdade. Só isso, vindo de Paulo, já seria um documento muito mais valioso do que qualquer documento hoje. Digo a verdade, Paulo era o maior missionário cristão que já houve em todo o tempo.
digo a verdade, mas ele diz a verdade em Cristo, porque ele é homem. Então ele diz, digo a verdade em Cristo, porque ele vivia em Cristo. E você vive em Cristo? Ou você vive no mundo? Você sempre diz a verdade em Cristo? Ou você às vezes diz a verdade em Cristo e às vezes a sua verdade é conveniente? Isso é bastante sério. Quando você muda a verdade em meio à mentira, é mentira. É uma mentira inteira. Uma mulher não fica meio grávida, ela fica grávida inteira. Uma mentira não é meia mentira, uma mentirinha é uma mentira inteira. E mentira está nos 10 mandamentos. E Paulo diz, eu digo a verdade em Cristo, porque em Cristo a sua consciência, a sua mente, a sua inteligência estava fazendo o que Jesus mandava. Em Cristo. Não minto. Ele, como bom judeu, ele repete. Então, ele diz a verdade em contraste, eu não minto. Você já ouviu alguém dizer isso? Estou falando a verdade, eu não estou mentindo. Hoje, a gente vê muita gente falando isso. Geralmente é para esconder alguma mentira. Mas aqui Paulo está falando em Cristo. E ele então continua, testemunhando comigo. Ele coloca a responsabilidade em cima dele, no Espírito Santo. No Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo habita em nós, nossas vontades não são mais só de pecar. Os nossos olhos não veem só aquilo que a gente gosta de ver, mas às vezes a gente tem que desviar o olho, porque o Espírito Santo incomoda. E a gente então desvia o olho para não pecar. O Espírito Santo guia esse órgãozinho pequenininho que fica aqui dentro da boca, que nós chamamos de língua, que é como o leme de um grande navio. Um pequeno leme dirige um navio imenso. A língua é como isso. A língua é fogo que arde. É fogo que queima aquele a quem você acusou, a quem você quis ferir. Mas Paulo aqui, ele fala no Espírito. Ele enfatiza a verdade absoluta em Cristo, pelo Espírito Santo. Na minha consciência de homem, eu não estou falando como homem, estou falando em Cristo, pelo Espírito Santo. Você tem feito isso? Você abre a boca para falar no Espírito e em Cristo? Quantas vezes nós falamos e não devia ter falado isso? E aí, já falou? Já ofendeu? Já magoou? Já matou uma pessoa com a sua língua? Com o seu olhar? Com o gesto de mão? O trânsito hoje é fácil você ver. Você às vezes tem pessoas que passam pela gente desejando maldição para nós, porque a gente dirige mais devagar, porque às vezes você dá seta mais perto da esquina, que você às vezes decide virar,
e a pessoa já passa e te xinga, já te amaldiçoa, já faz um gesto obsceno com a mão. Você tem deixado o teu Espírito Santo dominar os teus instintos, os teus impulsos, aquilo que você pensa sobre a outra pessoa, ou aquilo que você quer falar, mas o Espírito não deixa. Isso é uma lição que Paulo nos dá. Cuidado para que você não deixe o homem que existe dentro de você, o pecador que está habitando ainda em você, suplantar o Espírito Santo. Porque a carne milita com o Espírito. Os dois brigam o tempo todo. Existe um embate, uma luta, um combate entre aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer falar e o que o Espírito deseja que você fale. São opostos. Você gostaria de matar aquela pessoa, mas o Espírito diz: você tem que amar aquela pessoa. Você não quer dar perdão para ela de jeito nenhum, porque ela não devia ter falado aquilo. E o Espírito diz: perdoa 7 vezes 7. Perdoa. É isso que Paulo está ensinando aqui. Falar a verdade em Cristo e ter a sua consciência comandada pelo Espírito Santo, não pela sua humana. É aquilo que nós falamos: o coração é corrupto. Os nossos sentimentos são de gente pecadora. É corrupto o nosso natural. Nós sempre desejamos fazer o contrário que o Espírito quer que a gente faça. Então Paulo embasa o início do capítulo 9 na sua mais profunda dedicação. Porque Paulo faz tanta questão de dizer dessa forma? Porque os judeus tinham Paulo como traidor. Ele era judeu e hebreu e fariseu, e de repente ele professa Cristo. De repente ele se torna um defensor da causa de Jesus. Interessante. Então Paulo era odiado pelos judeus. Paulo era odiado. Os judeus queriam matar Paulo. Como mataram Jesus? Queriam matar Paulo. Mas Deus deixou Paulo vivo até que ele cumprisse a sua missão. Paulo foi apedrejado pelos judeus e dado por morto. Paulo foi açoitado porque os judeus colocaram em acusações gravíssimas para as autoridades romanas. Paulo teve seus lombos cortados por causa da acusação dos judeus. E nós temos que pensar sobre a tristeza que Paulo sente dos seus compatriotas. Por que Paulo tem essa tristeza no versículo 2? Essa grande tristeza e incessante dor no coração. Porque ele olha o povo, o seu povo, indo para o inferno, negando Jesus, negando a divindade de Jesus. Seu povo está totalmente
perdido. E nós somos levados a pensar quanta tristeza tem no meu coração, no seu coração, por causa do seu irmão que não se converteu. Paulo aqui dá a impressão que está para morrer de tristeza, a profunda tristeza e essa incessante dor no coração. Paulo está dizendo que ele, ao mesmo tempo que ele olhou para trás e viu a sua grande alegria da salvação, e que ele não podia perder a salvação, e ensina isso para nós. Agora, ele vê a perdição do seu povo, e ele então sente essa tristeza. E eu pergunto, quanta tristeza tem no seu coração? Ao mesmo tempo que nós, como Paulo, nos sentimos salvos, habitados pelo Espírito, a alegria nossa é não ter medo de morrer. Eu tenho visto mulheres idosas, muito idosas, que não são salvas. E elas vivem morrendo de medo de morrer. Desculpa o trocadilho, mas a pessoa passa os últimos anos de vida secando dentro de casa, espiritualmente mortas, espiritualmente sem esperança, passaram uma vida toda na ignorância, achando que esse dia não ia chegar, achando que a morte acaba tudo. A morte, ela é apenas uma mudança de estado. Você não vai ser morta eternamente. Você vai estar eternamente diante de Deus, ou eternamente em sofrimento. Aquele que não aceita Jesus, essa é a tristeza de Paulo, essa é a minha tristeza, e essa deve ser a sua tristeza. A nossa oração deve ser em favor daqueles que não aceitaram a Jesus ainda. Porque nós somos felizes, vivos. E Paulo diz isso claramente em Filipenses, capítulo 2, ele fala: porque o morrer é lucro, o viver é Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E para ele entender, para que os filipenses entendessem quanto isso era importante, ele diz: mas se Deus quer que eu não morra, que eu não vá na presença dele ainda, que eu não vá para o céu ainda, eu permaneço aqui nessa carne, neste corpo de pecado. Eu fico aqui. Então Paulo era amoroso, era um homem impressionantemente, dificilmente alguém consegue imitar Paulo, porque ele deixava de pedir para ir para o céu, que ele tinha certeza disso, para ficar evangelizando as suas igrejas, alimentando as suas ovelhas, fazendo com que elas se amadurecessem, que elas fossem entendendo os ensinos de Deus para a vida delas e santificando as suas ovelhas. Então Paulo não pede a Deus para ir para o céu, mas que fique até que termine a sua missão aqui. E agora, ao contrário, Paulo vai pedir para Deus que ele se coloca à disposição para perder a sua salvação, para deixar Cristo
Se isso fosse possível, salvar a sua nação, os seus irmãos compatriotas. E quanto nós temos feito isso? Quanto você tem orado pela sua mãe, que ainda não se converteu? Quanto você tem chorado pelo seu filho, que não aceitou Jesus ainda? Pelo filho do seu amigo, que é ateu declarado, que é um agnóstico militante? Quanto sofrimento você pode imaginar que essas criaturas que negam a Deus vão passar, sofrer na eternidade? Então a nossa alegria, ela é como a de Paulo, terminando aqui o capítulo 8, exultante de alegria, começa o 9 com essa profunda tristeza, o contraste. Eu estou salvo, eu sou habitado pelo Espírito, eu fui regenerado, eu nasci de novo, eu nasci do alto, eu consegui que as minhas escamas fossem tiradas dos meus olhos, mas eu vejo o meu filho com as escamas dos olhos ainda. E Paulo, perseguido, odiado pelos seus compatriotas, ele declara esse amor por sua nação, pelos seus irmãos. E você ama aquele que te odeia? Você ama aquele que te persegue? Você ora por aqueles que estão perdidos? Você perde tempo do seu dia pedindo a Deus que converta alguém? Ou você está satisfeito de estar salvo? Pense nisso, porque é vida e morte, gente. É vida e morte. Você está aqui diante de pessoas que estão sedentas da palavra, ignorantes dela, que às vezes nunca pensaram sobre ela, vivem bem, com saúde, têm tudo que precisam para viver, mas estão ignorando a eternidade. Aqui é vida e morte. É como nós vimos, a salvação é o pico do Everest, é a exultação da alegria. Mas quando você olha lá para o vale da sombra da morte, você vê seus irmãos, seus filhos, seus pais, seus vizinhos perdidos. E aí, essa tristeza vem no nosso coração, essa dor vem, ela deve vir. O salvo precisa se entristecer pelos que não são salvos. Muitas vezes nós dizemos assim: ele merecia isso, ele plantou, ele colheu, plantou vento, colheu tempestade, fez errado, pagou. Não é isso, essa não é a cultura nossa. Mas Paulo diz para nós aqui, não é assim. Em Cristo e no Espírito Santo, nossa consciência não pode pensar assim. Nossa consciência precisa pensar que o nosso maior inimigo, o maior perseguidor pode ser um salvo do inferno eterno, salvo do fogo que não se apaga, do bicho que não morre, que fica te mordendo, do desprezo, da desesperança eterna. E ele então continua, ele fala no versículo 3: porque eu mesmo
desejaria ser anátema. A palavra é maldição. Maldição. É ir para o inferno, literalmente. Ir para o inferno. Eu desejaria. Só que ele sabe que isso não vai acontecer. Mas no coração dele é tão sincera essa dor que ele sente, que ele declara: eu desejaria ser anátema, separado de Cristo. Isso não é possível para um salvo. Um salvo não pode querer ir para o inferno, ele não vai para o inferno. E essa é a maior demonstração de que Paulo era salvo. Ele tinha essa dor no peito por causa dos seus irmãos que o odiavam, que o perseguiam, que o apedrejaram até quase morrer. Por eles. Ele desejava a salvação deles. É uma hipérbole. Ele exagera no seu modo de linguagem, que é a linguagem oriental. O oriental ele é muito emotivo. Eles dançam, eles cantam, eles brigam. A gente é mais comedido, mais seguro, mais assim, contido, né? Então, e ele diz: por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. É esse o desejo dele, profundo, da alma dele, do espírito dele, das juntas, dos intestinos de Paulo, vinha esse amor pelos seus irmãos. O desejo de que eles fossem salvos. E aí então ele enumera as bênçãos que esses judeus, seus irmãos, tinham recebido de Deus. Ele faz, enumerando aqui, oito bênçãos. Ele diz então: são israelitas. Se você lembrar de Jacó, quando Jacó está no Val do Jaboque e ele se encontra com o Senhor, ele luta com o Senhor, então o Senhor deixa ele coxo de uma articulação e ele diz: Senhor, não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. Jacó tinha 93 anos e ele lutou com Deus no Val do Jaboque, que é um riacho que desemboca no Rio Jordão. E então Deus diz para ele: eu te abençoo e mudo o teu nome. Você vai se chamar a partir de hoje não mais Jacó, enganador, mas Israel. Israel, se os irmãos separarem, o nome Israel é Ish, homem, depois Ra, que é luta, e El, que é a abreviação de Elohim, de Elohá, é Deus, o homem que lutou com Deus. Israel, Israel, o homem que lutou com Deus. Os israelitas descendem dele, por isso são chamados israelitas. E ele então diz: pertence-lhes a adoção. Deus tirou esse povo lá do Egito, adotou esse povo como os seus filhos. Ele colocou esses pecadores na sua família. Ele adotou essa gente porque eles eram melhores? Não. Eles eram tão depravados quanto os egípcios, quanto os gregos, os romanos, quanto os assírios, os babilônios, os caldeus. Mas Deus escolheu eles. Assim como Ele escolheu você e escolheu a mim. Por que Deus escolhe a mim e não aquele que veio bater aqui no portão pedir alguma coisa? Porque eu estou aqui confessando
que amo Jesus e o outro está ali fora, preocupado com o que vai comer, nem aí com Deus. Nós precisamos olhar, então, as bênçãos que esse povo recebeu, a adoção de filhos, e não é qualquer coisa, você é filho do Criador, você foi adotado pelo Criador de todas as coisas. Mas também a glória, esses israelitas receberam a glória de Deus. A glória de Deus encheu o tabernáculo deles no deserto. Você pode imaginar Deus enchendo esse templo com fogo e você vendo tudo isso? Você pode imaginar Deus entrando no tabernáculo e se localizando dentro da arca da aliança? O templo que Salomão construiu foi cheio da glória de Deus. Salomão orou e Deus encheu o templo com a sua glória. Eles tiveram isso, eles viram com seus olhos os israelitas. E Paulo continua, as alianças, a aliança que ele fez com Abraão, a aliança que ele fez com Isaac, a aliança que ele fez com Jacó e seus 12 filhos, pertence aos israelitas. E o culto, Deus ensinou para eles como deveria ser o culto a Deus, a ponto de, quando os filhos de Arão se apresentaram diante de Deus como sacerdotes que eram com fogo estranho, Deus os consumiu instantaneamente. O culto não pode ser de qualquer forma. O culto não pode ter o que nós achamos, mas o que a Bíblia diz. Deus ensinou esse povo como devia ser o culto, e nós tentamos até hoje seguir aquilo que Deus manda. A nossa liturgia, ela tem uma lógica. Não existe o que eu acho, eu vou colocar. É o que Deus ensinou que nós devemos seguir. Ele ensinou para os israelitas o culto, ensinou ou deixou a lei. Moisés subiu no monte Sinai, e esse monte parecia um vulcão em erupção. Pela descrição, era a glória de Deus fumegando. E então Moisés sobe, Deus escreve e entrega as tábuas da lei, os 10 mandamentos. A lei foi dada a este povo, que Paulo sofre pela incredulidade deles. Veja mais bênçãos aqui, as promessas. Quantas promessas foram dadas de que o Messias viria? Assim que o casal pecou no Éden, foi prometido um Salvador. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e geração após geração foi então sendo providenciada por Deus, para que o Messias fosse judeu de judeus. O seu pai era José, da tribo de Judá. A sua mãe era Maria, da tribo de Judá. Os dois eram descendentes de Davi, da cidade de Belém. Tudo foi prometido para esse povo. E ele diz, deles são os patriarcas. Os patriarcas são Abraão, que foi chamado da idolatria, Isaac, o filho da promessa, Sara era estéril, Deus fez que Sara ficasse grávida, com mais de 90 anos. Um milagre. Como na ciência se explica, milagres são leis estranhas e desconhecidas. O homem tenta explicar
pela ciência milagre como uma lei estranha e desconhecida. É Deus quem produz isso. Isaac, Jacó e os seus 12 filhos, que são as 12 tribos, é deles que vieram os patriarcas. E também, agora, culminando as bênçãos todas que esse povo recebeu, o descendente é Cristo. Cristo era judeu, era israelita, era hebreu. Jesus, segundo a carne, ele deixa bem claro. Por quê? Porque aqui ele enfatiza que Jesus foi verdadeiramente homem, não como seitas negam a divindade e a humanidade de Jesus. Segundo a carne, Jesus foi filho de Maria, descendente de Davi, segundo a carne, homem verdadeiro, mas também o qual é sobre todos. Está falando de Jesus, Deus bendito, a divindade de Jesus. O Deus bendito é filho de Deus, segundo o Espírito, segundo a carne, ele é filho de Davi. E segundo o Espírito, Deus bendito para todo sempre. E ele fecha com amém. É uma espécie de doxologia, parece que vai acabar aqui o capítulo 9, mas ele não acaba. Ele apenas introduziu o assunto. A preocupação, a tristeza dele com o seu povo, que recebeu todas essas bênçãos, todas essas revelações, e não consegue enxergar o Deus bendito para todo sempre, Jesus Cristo, nosso Senhor. Como o seu coração recebe essa palavra? Você tem pensado sobre isso? De fato, o seu coração crê no Senhor Jesus como Deus bendito para todo sempre? O amém é uma transliteração do grego. O amém quer dizer assim, é verdade. Traduzido em palavras do português, é verdade. Quando você diz amém, você diz é verdade. Eu creio que é verdade. Deus bendito para todos sempre. É o nosso Senhor. É disso que Paulo está preparando os israelitas que estavam em Roma, os judeus que não criam em Cristo. Ele estava preparando, nesse capítulo, o 9, o 10 e o 11, para falar do assunto que é grave, a incredulidade do seu povo. Você acha que hoje nós temos entre nós incredulidade? É o que nós mais temos. Tem um pastor que sempre fala isso. O maior campo missionário da igreja protestante no Brasil é a própria igreja. Cerca de 85% dos que estão dentro de igrejas são incrédulos. São incrédulos. Não sabem quem é Jesus. Não sabem se Jesus é meio homem, meio Deus. Não sabem se Jesus de fato existiu. Se é um mito. Se foi um grande líder. A igreja, a sua grande maioria. E essa é a tristeza de Paulo que eu transmito
para os nossos dias. A igreja, o povo que Paulo olha com tristeza e vê incredulidade. Hoje eu digo, a igreja que eu pertenço também está cheia de incrédulos. Aqui não é todo mundo que Paulo fala, todo judeu é incrédulo. Não. Mas poucos aceitaram Jesus. E os poucos, mais a maioria, a grande maioria, eram escravos. Gente escrava. Gente que não tinha nada. Gente que era fugitivo. Antes bandidos, assaltantes, hoje crentes do Senhor, com a vida transformada, modificada. Mas os ricos não precisam de Deus. Os ricos têm bens, os ricos têm como se sustentar. Mas o pobre vai morrer e volta ao pó. E o rico vai morrer e vai voltar para o pó. Os seus bens vão ficar com alguém. E o pobre não vai deixar nada. Qual é a diferença? Porque ele me chamou ou porque ele te chamou? É disso que nós vamos tratar no domingo que vem. Como é que Deus exerce a sua soberania sobre a vida humana, sobre a vida daqueles que Ele criou? Se você quiser assistir, domingo que vem, 19h30, nós continuaremos abordando esse tema. Difícil, mas nós vamos continuar falando sobre ele. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu convido a irmã Natália que venha aqui ao púlpito, enquanto o irmão Márcio recolhe os dízimos, as ofertas. E nós cantamos o hino Doce Nome, número 79, 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. A irmã Natália vai fazer a leitura e depois o irmão Márcio vai passar. 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7. Boa noite, irmãos, graça e paz. Graça e paz. A sementeira e a colheita. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém. Amém. Nós vamos agora executar o hino Doce Nome. Amém.
Santo Deus, nosso Pai, louvamos e glorificamos o santo nome, Senhor. Com a tua palavra aqui diz, trazeis os dízimos das ofertas na tua casa para que haja mantimento. Abençoe meu Pai, Pai de irmão, que abençoou essa casa com o seu dízimo e sua oferta. Se hoje, meu Pai, cada irmão não pôde trazer, que faça o melhor, orando por essa casa para que seja abençoada a sua obra. Continue, meu Pai, com os teus conselhos. Obrigado, Pai, mais uma vez. Agradeço por essa oportunidade de estar aqui, nessa casa, abençoando. E o irmão que hoje está aí, do outro lado da tela, também seja abençoado em nome de Jesus. Amém. 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 Vou convidar você que está aqui presente, você que nos acompanha, para ficar em pé e receber então a bênção final. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, nosso Criador, e que a companhia, a consolação, a alegria, a paz do Santo Espírito sejam com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.
abençoada, viu? Qualquer coisa, algum recado, pode ligar para a gente no nosso telefone 99830-1313. Algum pedido de oração, alguma coisa. Amém. Que Deus abençoe a sua semana, te proteja da doença, te dê trabalho, te dê saúde e principalmente Jesus no coração. Amém. Amém. Tchau.